Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus está tudo bem comigo. Estou aqui em casa, guardando a quarentena. Esse é um período que nós vamos ter que passar, mas que é extremamente importante para nossa saúde e saúde dos nossos familiares, né? Em breve nós vamos retornar, né? Só as autoridades liberar, né? Nós vamos retornar novamente às nossas atividades normalmente. Bom, mas para a gente não ficar parado, nós vamos continuar estudando, né? No ambiente de verificação de aprendizagem, no ambiente virtual de aprendizagem, vou disponibilizar para vocês um conteúdo sobre energia potencial e lá tem exercícios para vocês resolverem, né? O conteúdo está lá e tem exercícios também para vocês resolverem. E eu vou resolver agora um exemplo, né, semelhante ao que tem lá para vocês resolverem. Vamos lá então. O problema é o seguinte. Diz, elétrons estão continuamente sendo liberados via choques das moléculas e de ar na atmosfera por partículas de raios cósmicos vindos do espaço. Uma vez solto, cada elétron sofre a ação de uma força eletrostática F devido ao campo elétrico E, que é produzido na atmosfera por partículas carregadas que já alcançaram a Terra. Próximo à superfície da Terra, o campo elétrico possui intensidade E igual a 150 newton por coulomb e está dirigido para baixo. Qual a variação da energia potencial, ΔU, né, da energia potencial elétrica de um elétron, liberado quando a força eletrostática faz com que ele se mova verticalmente para cima por uma distância d igual a 520 metros. Muito bem, para a gente resolver esse problema, né, para a gente determinar essa variação da energia potencial, primeiro eu vou fazer um esquema aqui. O campo elétrico tem mais ou menos esse desenho aqui, linhas do campo elétrico direcionadas para baixo, assim como foi dito aqui no enunciado. Então aqui está o campo elétrico. Aí vamos considerar aqui um elétron, né? Ele tem carga negativa, colocar E para elétron, ele vai sofrer uma força, né, eletrostática também na mesma direção do campo elétrico, só que no sentido contrário, sentido para cima. Então vamos dizer que ele sofreu aqui um deslocamento D. O deslocamento tem também direção e sentido. Então ele tem a direção da força, né? Saiu desse ponto, chegou até esse ponto, que é 520 metros. Então, basicamente, esse seria o esquema que está acontecendo nessa situação do problema. Então, vamos considerar aqui 3 situações primeiro, antes de nós resolvermos. A primeira é que a variação ΔU da energia elétrica, ou da energia potencial, aqui no caso, está relacionada com o trabalho que nós vamos chamar de W, segundo a seguinte equação. Essa variação ela é menos esse trabalho, certo? A segunda consideração que nós vamos ter, né, para resolver o problema vai ser a seguinte, é que esse trabalho W, que vai ser realizado pela força F, né, sobre aí o elétron, para que ele tenha esse deslocamento, Mamãe, vem cá ver uma coisa.
vai obedecer a seguinte equação. O trabalho é o produto escalar entre essa força eletrostática e o deslocamento, né? Aqui é um produto escalar entre dois vetores que vocês lembram que dá um resultado, um número, né? O trabalho é um número. E a terceira consideração que nós vamos fazer é que a força eletrostática F e o campo elétrico E também estão relacionados da seguinte maneira. A gente lembra que o campo elétrico era a força eletrostática, né, dividido pela carga da partícula. E aí então a gente pode isolar a força com o produto dessa carga vezes o campo elétrico. Ok, então são as três considerações que nós precisamos fazer, né? A variação da energia potencial é menos o trabalho é o produto escalar entre a força e o deslocamento, e a força é a multiplicação da quantidade de carga vezes o campo elétrico. Daí nós temos o seguinte, o trabalho vai ser então, né, a força vezes o deslocamento, e por sua vez a força é a quantidade de carga vezes o campo elétrico vezes o deslocamento. Muito bem, o campo elétrico a gente tem a quantidade dele e o deslocamento também tem. Esse produto escalar aqui nós vamos usar a definição geométrica de produto escalar entre dois vetores, que é o módulo do vetor, aliás, o produto dos módulos dos vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora veja que o campo elétrico, né, está nesse sentido e o deslocamento nesse outro sentido, de baixo para cima. Então o ângulo entre eles, entre esse vetor e esse aqui, a direção deles é a mesma, só que como o sentido muda, então o ângulo é 180 graus. Se o sentido fosse o mesmo, o ângulo era zero. No caso aqui é 180 graus. Então o ângulo entre eles é 180 graus. Beleza. A carga, o exercício deu. É a carga do elétrico. A gente sabe quanto é o valor dela. O campo elétrico foi dado 150 newtons por coulomb. O deslocamento foi dado 520 metros. Cosseno de 180 a gente sabe que é menos 1. Então, fazendo aqui essas contas, né? A carga do elétron, ela é sempre uma carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. O módulo, né, do campo elétrico, que a intensidade dele foi dada ali, 150. O deslocamento, 520, foi dado também. E cosseno de 180 é menos 1. Esse menos 1 só vai cancelar esse sinal aqui. Nesse produto, só tem a potência de 10. O resto são outros números. Então, vou multiplicar esses três números e deixar do lado dessa potência de 10. Então, eu vou pegar aqui 1,6 vezes 150 vezes 520. Isso deu 124.800. Vou colocar vírgula zero aqui, vezes essa potência de 10 aí. Ok. Aí, para colocar na unidade de notação científica, né? Eu vou pegar essa vírgula daqui e trazer para cá. Vou ter que andar 5 casas para a esquerda. Então, é multiplicar por uma potência de 10, né, positiva, elevada a 5. Né? Eu vou somar com esse menos 19 aqui, o número 5. Então, vai transformar a potência de 10, que era menos 19, vai ficar menos 14. Né? Então, vai ser 1,2 aproximadamente
vezes 10 elevado a menos 14. A unidade de trabalho é o joule, tá? Então, aqui me deu o trabalho. Agora eu quero a variação da energia potencial. Então, vai ser menos esse valor que eu encontrei, vai ser a resposta do exercício, né? Então, a variação do trabalho, que é menos a variação da energia potencial, que é menos o trabalho, vai ser menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 14 joules, tá? Essa é a resposta final. Agora, o que isso significa? O que isso está nos dizendo? Significa que durante os 520 metros, né, ascendentes, acima que o elétron foi elevado, né, foi transportado, deslocado, a energia potencial elétrica diminui essa quantidade aqui, tá? Então é isso que eu vou escrever aqui.